estou hoje entrevistando o advogado Antônio Carlos Morato. Ele é professor do curso Consumo na Sociedade da Informação, que faz parte do CEDA Executive MBA Customer Experience em parceria com a Abrarec. Bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Conta um pouquinho sobre o curso. O que o aluno pode esperar, o estudante pode esperar aprender nesse curso? Bom, a ideia é partir do direito do consumidor para estudar com isso a sociedade da informação, porque nós não podemos imaginar a sociedade da informação sem o consumo e também sem o consumidor, né? Porque o direito brasileiro, por meio do Código de Defesa do Consumidor, ele é construído justamente para proteger o consumidor. Ele não se preocupa tanto com a atividade de consumo. Ele é construído para proteger o consumidor. Só que ele foi construído em um período em que não existia internet, num período anterior ao que se convencionou denominar de sociedade da informação. Então, é um desafio adaptar a legislação que foi aprovada em 11 de setembro de 1990, Lei 8.078, a todos os avanços tecnológicos que ocorreram nos últimos anos. Precisa ser advogado para participar no curso? Não necessariamente, né? Nós vamos evitar, dentro do possível, usar uma linguagem excessivamente técnica, porque nós temos ideia que o público é bem amplo. Por que a importância de um executivo moderno entender sobre consumo e consumidor, principalmente na era da informação? É muito importante que ele tenha uma consciência dos desafios da sua atividade relacionados à legislação que protege o consumidor, né? Porque aquela ideia de elaborar um contrato que ninguém compreendesse ou de efetuar práticas que alijassem o consumidor do mercado de consumo, né? Essa linha de raciocínio hoje em dia é completamente superada, não só de hoje, mas já há algumas décadas. Então é importante que o executivo contemporâneo tenha um contato e enfrente os desafios que ele tem que enfrentar na sua atividade, como eu já salientei. Hoje você mencionou as mudanças que teve na modernidade, entre elas todos esses sites de comércio eletrônico, plataformas e sistemas e aplicativos que nem existiam nos anos 90 quando o código foi escrito. O que tem hoje, o que trata a legislação hoje com essas novas tecnologias modernas? A base da legislação continua, o Código de Defesa do Consumidor, fundamentalmente versa sobre produtos e serviços. E a ideia de sociedade da informação, ela mudou as relações pessoais. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, o que acontece em relação a um produto, aquisição de um livro, não é mais necessário ir até uma livraria e ter contato com esse livro. Muitas vezes é possível folhear digitalmente algumas páginas, como acontece com a Amazon. E também, no caso de serviços, por exemplo, nós temos o caso do Uber. Não é? Então, é um desafio muito amplo, não só para o direito consumidor, para o direito tributário, existem várias áreas do direito que são atingidas e é importante lembrar que essas mudanças, tanto em relação a serviços como em relação a produtos, elas acabam acarretando mudanças nos hábitos sociais, inclusive, né? Então, o consumidor ele sempre é protegido. Agora, a dificuldade que existe é que o consumo, desde o advento da internet, passou a ser um consumo transfronteiriço. E então, até a discussão no Congresso Nacional, projeto de lei, para adaptar um pouco o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de produtos e serviços em outros países. Como a gente pode mensurar o sucesso desse Código de Defesa do Consumidor? Por um lado, existe o código, existe a defesa, e por outro lado, os PROCONs estão lotados de reclamações das empresas. Na verdade, a lei funciona e funciona muito bem. Talvez seja a lei mais conhecida pela população brasileira. E existem sempre programas de televisão relacionados às questões de consumo, só que o problema é que o direito do consumidor ele é tão amplo, a gama de serviços e de produtos é tão ampla que, inevitavelmente, nós temos algumas violações. Muitas vezes o consumidor tem razão e, em outros casos, ele não tem razão, né? Então, o fato de nós termos um excesso de ações no judiciário, PROCONs lotados, isso na verdade não é necessariamente um sintoma de que a lei não é eficaz, que a lei não funciona. A lei funciona
mas, na verdade, sempre é necessário, na atividade do judiciário, numa atividade administrativa como a do PROCON, separar reclamações que têm fundamento e outras que não têm. Qual seria a ementa do curso? Quais são o curso vai focar apenas no Código de Defesa do Consumidor ou ele é mais amplo do que isso? Não, na verdade, nós temos uma primeira etapa em que existe uma análise sociológica para entender o que vem a ser a sociedade da informação. Usamos autores brasileiros e autores estrangeiros, como é o caso do Manuel Castells, do Pierre Levy, do Martim Becerra, um sociólogo argentino. Quer dizer, nós não vamos focar apenas na área jurídica no primeiro momento. Depois entramos na parte que no direito nós chamamos de dogmática, ou seja, na análise do código, no que for evidentemente compatível e aplicável a tudo que ocorre hoje em dia na sociedade da informação. O executivo moderno ele é extremamente pragmático, ele quer aprender algo que ele possa no dia seguinte na empresa poder utilizar. Como você vê o curso de consumo na sociedade da informação ajudando ele a, no dia seguinte, praticamente aplicar o que ele aprendeu? Eu vejo como um curso prático, obviamente, porque da mesma forma que eu exemplifiquei aqui, em um curto espaço de tempo, com a Amazon, por meio da Amazon, ou também por meio de um aplicativo que possa ser utilizado tanto em relação a um produto ou um serviço, e cada novo aplicativo traz também um novo desafio de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Esses casos serão discutidos também em sala, de maneira a que um executivo possa realmente levar para uma equipe de trabalho, aplicar no seu cotidiano, na sua atividade específica, o que deve ser colocado em termos de proteção ao consumidor, porque isso também não pode ser negligenciado, porque é um mandamento constitucional. Então não há como imaginar um mercado de consumo sem um consumidor protegido dentro da ordem jurídica que nós temos atualmente. Existe, com esses novos aplicativos que são plataformas, e você mencionou a Uber, a própria Amazon, Mercado Livre, eBay, uma situação de responsabilidade que não fica clara. Uhum. Você compra um produto ou serviço numa plataforma, quem é responsável? Quem proveu o serviço, que é alguém que o site nem conhece, ou o site que está mediando essa transação? Essa é uma questão sempre controversa, né? Existem decisões tanto no sentido de que há responsabilidade, porque de fato o Código de Defesa do Consumidor, eu até queria evitar a menção a dispositivos legais, mas ele estabelece de uma forma muito clara no artigo 7º, no parágrafo único, e também no artigo 25, parágrafo 1º, que a responsabilidade dos fornecedores ela é solidária, não é? Mas, na verdade, eu já atuo também, quero enfatizar isso, como advogado especificamente de uma agência de turismo, não é? Que também passa por essa situação de intermediação. Então, eu tenho uma visão, de um lado, bastante precisa em relação ao que o fornecedor pode apresentar como matéria de defesa, e também tenho a visão do consumidor, porque atuei numa instituição de defesa do consumidor durante muitos anos. Olhando um outro caso, muitas vezes o consumidor vai numa loja, compra um produto de um fornecedor e depois você vem com alguma reclamação, porque, por exemplo, o laptop não está funcionando, aquele fornecedor fala para você falar com o fornecedor, com o dono do produto, com o dono não, mas com quem criou aquele produto. Até que ponto é a responsabilidade da loja que está vendendo o produto e quando aquela responsabilidade passa para o dono da marca, vamos dizer assim? Uhum. Bom, em primeiro lugar, nós temos a responsabilidade do fabricante e a responsabilidade do comerciante. Em direito, nós diferenciamos o que é a responsabilidade solidária, ou seja, os dois respondem juntos, fabricante e comerciante, e o que é a responsabilidade subsidiária, ou seja, responde antes o fabricante e depois o comerciante. Então, para separar uma situação de outra, nós temos que verificar qual hipótese aconteceu. Por exemplo, um produto que apresenta um defeito, não funciona, é algo que no direito do consumidor nós chamamos de vício do produto. Então, o que ocorreria nessa situação, em tese, pelo código, não é?
nós teríamos a possibilidade tanto de ir ao comerciante como também de reclamar diante do fabricante. Já numa situação de fato do produto, que é mais grave e muito provavelmente o problema aconteceu na linha de produção, a responsabilidade do comerciante vem depois, é uma responsabilidade subsidiária. Mas tem situações, no próprio governo federal, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, há alguns anos tentou aplicar uma norma que estabelecia que em relação a produtos essenciais, como o telefone celular, por exemplo, seria possível realizar a troca imediata diante do comerciante, na loja. Mas isso não foi aplicado imediatamente, continuou se entendendo na justiça que a responsabilidade seria do fabricante. Então é interessante separar o que está na norma e o que é o entendimento do Poder Judiciário, porque nem sempre o entendimento do Poder Judiciário, notadamente nos últimos anos no Superior Tribunal de Justiça, é o mesmo que nós temos de forma expressa no texto legal. E por último, para finalizar, existe uma empresa que você fala que ela é um exemplo em termos da forma que ela trata os consumidores? Olha, na verdade nós teríamos uma dificuldade em colocar uma única empresa, né? Em alguns momentos da história, por exemplo, houve uma resistência em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, às instituições financeiras. E o Banco do Brasil, por exemplo, respeitava a legislação, mas por ser também um banco estatal, não é? Mas existiram problemas posteriores em relação a essa mesma instituição. Então, o que existe é uma luta constante, um trabalho constante para justamente conseguir construir uma boa imagem em relação ao consumidor, diante do consumidor, porque a ideia do código é harmonizar, ou seja, trabalhar em conjunto com o fornecedor. É ter um mercado de consumo em que exista segurança, que exista saúde, em que exista transparência nas relações entre consumidores e fornecedores. Existe alguma situação que o Código de Defesa do Consumidor vai ficar tão detalhado, com tantas possibilidades, tão grande, até em volume, que ele vai se parecer como leis tributárias que levam a empresa a ter dezenas de especialistas para tentar entender como seguir aquela lei? Existe esse perigo? Olha, na época em que o Código de Defesa do Consumidor foi publicado, a ideia é que o Código de Defesa do Consumidor fosse um sistema completo. Ele é composto por 119 artigos, ele não é extenso. Então a ideia era evitar justamente que nós tivéssemos diversas portarias, resoluções distintas do que o Código estabelece. E, infelizmente, isso acabou acontecendo com o tempo, acontece no setor financeiro, acontece no setor de saúde, em relação a planos de saúde, acontece no setor hoteleiro, né? Nós temos diversas normas que se relacionam com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a referência sempre é o texto constitucional, por isso que eu mencionei há pouco o texto constitucional, porque no artigo 5º, inciso 32, há a previsão expressa de proteção ao consumidor. E é assim que deve ocorrer essa interpretação. Então, se, por exemplo, se exclui uma atividade, se aprova uma lei dizendo tal atividade não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Essa lei seria não só inválida diante do texto aprovado em 1990, Código de Defesa do Consumidor, mas também inválida diante do texto constitucional. Muito bem, você pretende dar exemplos no curso de diferentes setores econômicos? Você mencionou aqui alguns? Sim, a ideia é essa. A ideia é falar, porque praticamente nós teríamos um curso para cada atividade. Então é importante lembrar que houve um grande debate em relação às instituições financeiras, continua a existir esse debate em relação aos planos de saúde, nós temos isso também nos serviços de lazer, não é? Temos ainda nos serviços de transporte muitos conflitos em relação ao transporte aéreo, lacustre, terrestre, marítimo, enfim. São várias as hipóteses em que nós temos uma litigiosidade constante, um conflito constante. E só que nenhum empresário também pode perder de vista que ele também, o fato de que ele também é consumidor. Aliás, no ordenamento jurídico brasileiro, a pessoa jurídica também é consumidora. Então, muitas vezes eu enfrento esse paradoxo com clientes, que às vezes eu acabo defendendo ele como fornecedor no escritório e às vezes ele tem algum problema, por exemplo, passagem aérea, né? E aí ele já passa a visualizar a questão como consumidor, porque houve uma frase muito conhecida do ex-presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy no sentido de que todos são consumidores
E ele falou isso em 1962 e até hoje essa conclusão é válida, né? Ele acabou proferindo um discurso no Congresso norte-americano. Por quê? Eventualmente nós temos um fornecedor... Que foi o ano do Código de Defesa do Consumidor deles, né? Na verdade, até hoje, o 15 de março de 1962 acaba sendo apontado como um momento importante, porque dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor. Então, é uma referência sempre, quando nós utilizamos esse exemplo, porque às vezes há uma insatisfação do empresário, mas ele esquece que ele próprio terá que utilizar o Código de Defesa do Consumidor em algum momento da sua vida. Muito bacana. Professor Antônio Carlos Morato, gostaria de agradecer muito você ter vindo a essa gravação. A satisfação foi minha, muito obrigado. Aguardo uma nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.